Sejam todos bem-vindos à reunião almoço online da SIC Caxias do Sul. Em nome do nosso presidente, Ivanir Gasparim, agradecemos quem já está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. E a realização deste grande evento só é possível graças ao patrocínio e parcerias de grandes empresas. Assim como nós, eles também acreditam na importância de levar conteúdos de qualidade e reflexões importantes para as nossas empresas e para a comunidade. Por isso, o nosso agradecimento todo especial a Florence, Grupo RBS, Universidade de Caxias do Sul, Sicredi, Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo, Randon, Midas e Tchu Comunicação. Também contamos com o apoio da Emercor, Fortaleza e a FIT Locações de Materiais para Eventos. A todos, uma ótima reunião almoço. Caro Francisco Turra, bem-vindo. Para nós, o senhor é referência quando tratamos deste tema, tamanha a sua dedicação ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro, especialmente na imagem do Brasil perante o mercado internacional. Sua presença tem um significado bastante importante para esta entidade, porque temos enorme apreço pela atividade que deu origem a esta comunidade fundada por imigrantes. Caxias, de tal forma que outros setores, como a indústria, metal mecânica, material plástico, vinícolas e tantas outras se desenvolveram no seu entorno, tornando a Serra Gaúcha não só o maior produtor gaúcho de hortifruti e granjeiros, como também um dos importantes polos mundiais fabricantes de máquinas e insumos para o agro. Da mesma forma, o Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul, desponta naturalmente como celeiro agrícola e assume papel-chave na produção mundial, ocupando as primeiras posições. E sabemos que tem muito do seu trabalho, da sua atuação e da sua liderança, não só como ministro da Agricultura, mas também na presidência da Associação Brasileira Consultivo desta importante entidade. Saiba que reconhecemos seu trabalho como um grande legado, que elevou o desempenho do agro brasileiro a outro patamar. É inegável que a tecnologia está impactando o agronegócio e transformando a vida daqueles que trabalham no campo. Basta considerarmos todos os avanços tecnológicos em curso no agro brasileiro. O setor responde por parcela considerável do PIB nacional e as safras recordes têm salvado o desempenho da economia brasileira. Lamentavelmente, o agro tem sido usado ideologicamente em estratégias questionáveis que colocam em oposição à preservação ambiental, como se fossem segmentos excludentes. Na verdade, o agronegócio e o meio ambiente dependem um do outro em termos de produção e segurança alimentar. Não há outra equação para produzir alimentos que vão matar a fome do mundo. Este uso indevido para fins ideológicos, por exemplo, acabou por criar barreiras não tarifárias que dificultam o comércio internacional e a preservação ambiental. Ora, o produtor rural é o que mais conhece e sabe da importância da preservação do meio ambiente. Falo que é até mais fácil entrar em uma UTI de hospital do que em uma indústria de proteína animal, por exemplo, onde os protocolos para se evitar estão na força do agro. A agricultura foi, é e sempre será a mola propulsora do nosso desenvolvimento. E como já dissemos, dela decorre o surgimento da nossa indústria, também o comércio e os serviços. Assim que entende que o agronegócio é fonte geradora de riquezas e está na ponta inicial de toda a cadeia produtiva da economia. E por sabermos de sua importância, aqui temos em nossa diretoria sindical a participação do Sindicato Rural e nas diretorias departamentais um grupo focado no agro que tem nos ajudado a compreender e encaminhar as demandas do setor aos órgãos competentes.
Esta reunião almoço é parte desse trabalho que busca valorizar o setor, debatendo com as maiores autoridades na área formas de desenvolver ainda mais o agronegócio brasileiro. Agradecemos mais uma vez a sua presença, Francisco Turra. Agradecemos também a audiência de quem nos acompanha nesse canal. E de imediato passamos a palavra ao senhor Turra para a sua palestra. Muito obrigado. O que será o agro pós-Covid? A resposta está muito simples, está muito clara. O agro será aquilo que o mundo quer em alimentos. O mundo vai continuar se alimentando? Claro que vai. O mundo precisa de alimentos. E exatamente por precisar de alimentos é que nós vamos seguir e vamos responder a esse questionamento. O mundo precisa de alimentos? Sim. E o Brasil é o país que tem todas as condições naturais de seguir em frente. Então, por favor, siga na primeira tela que eu vou respondendo a esse questionamento e vou falando sobre essa questão. Bom, essa primeira tela, ela deveria ficar gravada na retina e na alma de todos. O Brasil será responsável de tudo que o mundo precisa de alimentos por 41% do que vamos crescer e vamos oferecer ao mundo. Vejam vocês que eu estou falando, por exemplo, de algo gigantesco. Estados Unidos, para ele, 10%. Para a China, 15%. Para o Canadá, 9%. Para outros países, infinitos números menores. E o Brasil, 41% de tudo que o mundo vai precisar de alimentos será levado pelo nosso país. O Brasil tem um dom muito especial de fornecer alimentos, de servir alimentos, pelo solo, pelo clima e pelo povo que incorporou como sua vocação natural a produção de alimentos. Vamos seguindo, mais uma tela, por favor. Vejam vocês, neste ano, a despeito de tudo, nós estamos vendo que o Brasil continua sendo um destaque entre os países exportadores. Os destinos, vocês já sabem. Entre eles, por exemplo, a China, predominando, importando, principalmente produtos do agro brasileiro. A União Europeia, lá atrás. A China, afora a Ásia como um todo, afora a China, importando muito. Porque a preocupação seria assim, mas, enfim, a China, se ela deixasse repentinamente, se ela deixasse, a Ásia toda está hoje comprando do Brasil produtos do agro, alimentos. E nós temos aí, além disso, outros destinos importantes, a própria América Latina, Estados Unidos, Canadá, a África, e nenhum desses países deixou de comprar, mesmo nesse ano de pandemia. Nós estamos fortemente atuantes, trabalhando, produzindo, porque o agro, eu falei para muitos e muitas lives e muitas conferências, eles não veio para o país de trator, nem de colheitadeira. Veio, às vezes, de classe executiva, de primeira classe. Vamos seguindo para mais uma projeção importante. Eu falei para vocês que o Brasil é um país, acima de tudo, sustentável. Apesar da gente estar preocupado com a imagem lá fora, o Brasil, será que não está descuidando das queimadas, do desmatamento da Amazônia? Para dizer a vocês, nosso país é um privilégio de Deus. Vejam vocês, 63% do território brasileiro, a vegetação protegida e preservada, está ainda intacto. 66%. Quanto tem a África? 7%. A Ásia, apenas 5%. A América Central, 9%. A Europa, 0,3%. E o Brasil, 63% está preservado. Nós temos que vender este valor, esta riqueza. Então, nós somos um país sustentável. Nós temos uma agricultura sustentável, pelo clima, pelo solo
e também porque preservamos o meio ambiente. Mas vamos seguindo. A produção de aves, de suínos do Brasil é feita, e a gente sempre responde ao mundo, fora do bioma amazônico. E é uma resposta que a gente tem que dar, e muito importante, porque nós somos questionados permanentemente. Será que o suíno, aves, não são as causas do desmatamento, da destruição da floresta amazônica? Absolutamente não. Estamos fora do bioma amazônico e a gente mostra claramente isso. Pode seguir, eu vou mostrando. Vejam um detalhe também, o clima é um aliado importante nosso. Observe por que nós somos diferentes. Nós somos um país tropical. Nós temos agricultura temperada aqui no sul, mas nós somos um país tropical. A Rússia, a média de clima é 5,1 graus, a média. A China, 6,9. Os países europeus, quase todos, a média, 8,5, 9, no máximo 10. Estados Unidos, não melhor do que isso, 8,5. A própria Argentina, nossa vizinha, não é um país tropical, 14 graus é a média. Nós estamos aí vendo que igual ao Brasil é a Índia e o Brasil, mas o Brasil ponteando. E a Índia está, quem sabe, 30 anos atrás do Brasil, em se falando de avanços no agronegócio e na agricultura principalmente. Vamos seguir para ver como nós temos esse dom que é muito especial. E um dado para deixá-los mais felizes é o seguinte: o Brasil fez o dever de casa. Lá atrás, há 20 anos, a média da produção por hectare era a base de 500 quilos por hectare. A média hoje, no mesmo espaço praticamente, está na linha amarela que vocês estão vendo, o mesmo espaço físico, já nós não temos a média de 1.000 quilos por hectare, 500 quilos por hectare, mas de 4.000 quilos por hectare, crescendo ano a ano e todas as culturas. O milho, por exemplo, tem crescido barbaramente, soja numa escala um pouquinho menor, mas todos os vegetais, toda a proteína vegetal encontrou no Brasil produtividade, um campo para aumentar. E podemos duplicar a produção, que não é de 240 milhões de toneladas, mas sim mais de 1 bilhão de toneladas, se nós contamos a cana-de-açúcar, 650 milhões de toneladas só as cana-de-açúcar, capaz, tudo isso, não apenas de abastecer o país, que era importador há 20, 30 anos passados, mas de alimentar hoje em torno de 1 bilhão de seres humanos nesse planeta Terra, onde há fome e a carência de alimentos. Porque essa é a nossa grande vocação. Vamos seguindo. Durante esse ano de pandemia, nós que representamos, por exemplo, aves e suínos, passamos a olhar o que acontecia ao nosso redor. Lutar para produzir, para proteger, mas olhamos o que acontecia lá fora. Vejam vocês o espaço que o Brasil tem. Por exemplo, nós consumimos 99 quilos habitante ano de proteína animal, entre todas as carnes. A Índia, menos de 4 quilos. Imaginem vocês, a China, 45 quilos. O México, 51. O Japão, 40 quilos. A Coreia do Sul, que está no nosso radar, é nosso importador. A China, Japão, México são importadores do agro brasileiro, de alimento brasileiro. A Coreia do Sul, por exemplo, 60 quilos. Nós temos aí outros países também que nós olhamos, Estados Unidos e Argentina, também são grandes consumidores, mas há grande espaço na Ásia, na África, onde o consumo é muito baixo da proteína animal. Então, tanto de carne de aves, suínos, bovinos, espaço para a gente crescer imenso. Pós-pandemia, muitos dos países concorrentes nossos na proteína animal não tiveram o mesmo fôlego para sustentar as imposições que vieram a contragosto deles e também do Brasil, do Covid-19.
Muitas empresas fecharam, não conseguiram proteger e produzir. E o Brasil, a duras penas, e falou muito bem o presidente Ivanir Gasparin, que nós conseguimos produzir e proteger a despeito de tantas dificuldades impostas ao Brasil, incompreensões, e era a todo momento demonização dos frigoríficos. Parecia que o frigorífico era uma sede do Covid, era o foco do Covid. O frigorífico não tinha o vírus foi levado por alguém, e era natural a gente entender isso também. Foi para os hospitais, foi para os bancos, foi para as empresas todas, para o comércio, foi nas nossas casas. O vírus, esse infame desconhecido, que desafia a ciência até agora, ele chegou lá. Mas o Brasil protegeu, e o Brasil andou, e nossa produção, graças a Deus, está na mesa, não apenas dos brasileiros, mas dos mercados que nós abrimos antes. Vamos seguir? Vejam vocês, por exemplo, eu estou falando mais da nossa proteína animal, aves e suínos, para mostrar para vocês. Nesse período de pandemia, parece que paralisou um pouquinho a tela, eu vou avançando para explicar para vocês uma coisa. Nós mantivemos a nossa produção normal de aves, 13 milhões e 200 mil toneladas. Nós mantivemos, até superando um pouco as exportações nesse ano, nós mantivemos o consumo interno também. E eu queria que vocês passassem agora mais uma tela para mim mostrar, por exemplo, o que aconteceu até junho deste ano. Junho deste ano, 2020. Julho desse ano, até o final de julho, o semestre, até o início de julho, em aves nós crescemos 0,5%. Em receita, em real, em dólar, que teve uma hipervalorização, menos em dólar, mas muito mais em receita, em reais, é óbvio. Agora nós vamos seguindo, eu quero explicar o que aconteceu nas exportações. O maior destino para aves, em primeiro lugar, a China. E durante 18 anos, para explicar para vocês, a Arábia Saudita foi nosso grande destino. Durante 18 anos. Ano passado e esse ano, a China tomou a dianteira e ocupou um espaço. Mas observem um detalhe. Ela tem uma fatia em torno de 17%. Os demais, nós distribuímos muito bem entre a Arábia Saudita, Japão, Emirados Árabes, União Europeia, América Latina, Kuwait, Singapura, Hong Kong. Estamos andando, estamos continuando. Pode seguir? Pode ir passando. Veja, por exemplo, quando falam que era só a China, eu repito para vocês que a Ásia inteira teve necessidade de comprar mais proteína do Brasil. Singapura aumentou 45%. Coreia do Sul aumentou 3,1%. Nós tivemos um aumento também nas Filipinas, um aumento expressivo também no Vietnã. Então, não foi unicamente na China, mas nós exportamos como um todo para a Ásia, incluindo a China. E cuidamos porque não podemos colocar os ovos no mesmo cesto. É óbvio, essa teoria, esse provérbio antigo, mas para nós também tem uma validade e uma atualidade muito interessante. Pode seguir? Vejam a produção global de aves, para dar uma ideia para vocês, nossos concorrentes são basicamente dois. Eu não conto a China porque ela é grande produtora, mas ela é importadora. Ela não tem condições de se autossustentar. A União Europeia perdeu força. Nós temos uma previsão de aumentar no mínimo 3 a 4% nesse ano. Não há dúvida alguma. A China, ela cresceu, mas ela é importadora. Tanto é que é a nossa maior cliente, nossa maior importadora. Estados Unidos também cresceu menos que o Brasil, pelas dificuldades encontradas exatamente no Covid. Vamos seguir, porque agora eu vou mostrar qual é realmente a situação mais importante. O comparativo com os principais concorrentes, pode-se ver aqui a repetição, é esse. Em relação aos concorrentes, nós temos aí, em carne de frangos,
Nós crescemos, do mundo inteiro não está conseguindo, pode passar mais adiante essa tela, nós estamos vendo a suinocultura brasileira nadando de braçada numa expressão popular. O Brasil, nesse ano, do ano passado para esse ano, crescendo aí o que pode crescer, em torno de 6% no máximo. Nas exportações, nós estamos crescendo 27%. Nós estamos, assim, com uma demanda, eu poderia dizer, reprimida, porque o Brasil não tem como, porque não é a mesma coisa crescer na avicultura, não é a mesma coisa crescer na suinocultura. Na suinocultura é uma dificuldade porque o ciclo é longo. Nós estamos aí com necessidade de 8 meses e com as aves em 42 dias nós entregamos na gôndola do supermercado. Mas o consumo aqui no Brasil da carne suína continua bem, assim como aves igual, nem a pandemia reduziu, mas a exportação é algo sensacional. Pode seguir para mostrar um dado mais claro para todos. Nós crescemos aí, nesse ano, vejam vocês, em exportações 38% até julho, no primeiro semestre desse ano. Crescemos em receita 49%. Eu quero repetir para vocês que é o primeiro ano da história em que a gente tem um resultado líquido grande, ano passado também, porque deixamos de ser russo-dependentes. Nós tínhamos antes como único destino praticamente a Rússia, a extra-Europa, e agora nós diversificamos. Nós estamos nos 6 mercados maiores importadores do mundo de carne suína. A China, que é o maior, o grande mercado, porque ela teve uma pandemia que dizimou o maior rebanho do planeta, 54 milhões de toneladas, ela perdeu 40% nessa pandemia da peste suína africana, e é para lá que se destina hoje o maior volume também das exportações. Pode seguir a próxima tela e vejam vocês, por exemplo, o principal destino é a China, né? 282 mil toneladas, metade praticamente do que exportamos, Hong Kong, que vai para a China, boa parte, Singapura, Uruguai, Chile, Angola, Vietnã, e vocês não estão vendo aqui na tela a Rússia. Não é que ela deixou de importar, ela hoje se tornou um mercado entre muitos, mas o mercado asiático para nós é o principal destino e também o que paga e o que consegue elevar preço. Pode seguir a próxima tela também para a gente ir demonstrando o que está acontecendo. O que existe lá e que ainda vai continuar por longo tempo é essa pandemia da peste suína africana, que o Brasil, graças a Deus, não tem, e a América Latina não tem também, embora tenha chegado na África e também chegou em alguns países africanos. Eles perderam de 54 milhões de toneladas, eles hoje estão com 36 milhões de toneladas. A peste suína está em todas as províncias. Ela afetou barbaramente a produção e não foi superada ainda. Pode seguir? E por isso eles se tornaram o maior importador de carne de aves, o maior importador de carne suína e o maior importador também de carne bovina do Brasil. Mas não é apenas eles. Eu estou repetindo, a região toda, que concentra praticamente metade da população do globo, ela é importadora dessas proteínas, ela tem uma carência imensa disso tudo. Pode seguir? Congelou, mas eu vou explicando para vocês algumas questões muito importantes. Então, dito isso, eu estou explicando que no nosso setor de proteína animal, aves e suínos, nós andamos normalmente bem, exportando, e os concorrentes, mesmo que o Brasil seja pequeno produtor dessa proteína, carne suína, porque nós temos à frente de nós a União Europeia, Estados Unidos e China, naturalmente, e Brasil. Nós tivemos uma performance muito superior à União Europeia, Estados Unidos
e também ao Canadá, que é um produtor, embora pequeno também, mas ele exportou muito para a China. A China demandou do Brasil 49% do que nós exportamos. Da União Europeia, mais de 50%. Dos Estados Unidos, por força desse episódio Covid, apenas 36%, porque exatamente os Estados Unidos tiveram problemas na continuidade da produção e tiveram que jogar num aterro sanitário 2.100.000 toneladas. E o Brasil não precisou fazer abate sanitário nenhum, exatamente pelos protocolos, pelos cuidados que a gente teve, pela assistência que a gente teve e compreensão que a gente teve superando um momento muito, extremamente complicado. Mas vamos seguindo agora, vou mostrar outras lâminas para a gente compreender. Eu falei não só a China, mas outros países, Singapura, Vietnã, Japão, Filipinas, compraram, aumentaram muito as nossas importações de carne suína. Vamos seguir? Vamos seguir para ir mostrando detalhes. No mundo, a produção de carne suína, quem cresceu nas exportações, por exemplo, principalmente, e na produção, o Brasil, a União Europeia não cresceu, né? Estados Unidos cresceu igual ao Brasil, e a China, ela teve perdas enormes, e a recuperação dela, a gente estima que não acontecerá antes de 5 anos, e o espaço que o Brasil conquistou, e for conquistando, ele não será devolvido, assim como aconteceu lá atrás com a influenza aviária, que acometeu vários países, mas o Brasil soube aproveitar, ocupar o espaço e é o maior exportador do mundo de carne de aves, exatamente porque nunca teve influenza aviária. Vamos seguindo, eu vou mostrando para vocês agora, por exemplo, comparativos com os principais concorrentes. Vocês podem observar aí que o Brasil, embora tenha uma produção pequena de carne suína, teve o melhor desempenho, 37%. Vocês estão vendo aí que Estados Unidos cresceu só 30%, né, nas exportações, e a União Europeia cresceu apenas 9%. Nós, com uma produção de 4.200.000 toneladas, é o que imaginamos. Pode ir passando, nós vamos agora falando de uma coisa importante para dizer por que eu acredito que o Brasil vai ser ainda mais forte pós-pandemia. O agro vai ser o pilar de sustentação para a gente crescer, e muito, e podem acreditar, os espaços que se abriram para o Brasil produtor de alimento são gigantescos, e para tudo. Por exemplo, quando veio o Covid, dia 12 de março, nós já mandamos um protocolo para as nossas empresas para proteger os colaboradores. São 500.000 operários de chão de fábrica, 150.000 famílias de produtores e os transportadores também. E esse protocolo, ele teve a validação não apenas dos Ministérios da Saúde, da Agricultura, do Ministério da Economia pela Secretaria do Trabalho e Emprego, a própria Secretaria, a própria Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho nos ajudou, e nós montamos um protocolo para ir aprimorando, porque estamos enfrentando o desconhecido. Isso nos permitiu dizer a vocês hoje que, passado todo esse período da pandemia, de 200 frigoríficos, nenhum está paralisado nem temporariamente. Há casos. Houveram casos, muitos, muito além do que nós queríamos. Pela questão que eu falei, não faltou rigor, não faltou afastamento das pessoas com idade de risco, pessoas com doenças pré-existentes, nem a utilização de todos os mecanismos, uso de máscara, distanciamento, lavagem de mãos, álcool gel, máscaras especiais, enfim, não faltou nada. Mas o Covid, ele é traiçoeiro e ele continua rondando. Porém, mesmo com o afastamento, um dado importante para referir a vocês, meu presidente Ivanir Gasparim. Nós aumentamos 20.000 novos empregos. E não há dúvida, pelo que eu posso adiantar, no Rio Grande do Sul,
A gente tem inúmeros investimentos já organizados. A Vibra de Montenegro vai construir uma fábrica de abates de aves em Soledade imensa. Já veio aí a Cosuel com uma fábrica nova que iniciou poucos momentos antes dessa pandemia. A própria JBS tem duplicação de Trindade do Sul, também de Seberi, de uma unidade de suínos, a BRF e outras, a Aurora. Eu estou falando dessas também que são médias e pequenas empresas, todas elas com já eventos, mas também planejamento para reinvestir e crescer mais. Essa realmente a situação que nós estamos vendo. Pode seguir? Pode seguir, por favor? Congelou de novo? Então nós vamos dizendo a vocês uma coisa, já avançando bem e nos encaminhando para o final. Não tenha a menor dúvida que eu não estou apenas falando de proteína animal. O Brasil tem uma oportunidade imensa para tudo. Eu vejo Caxias do Sul, o vinho, a uva, que oportunidade fantástica. Crescemos durante esse período. A fruticultura, fruta brasileira que chegou numas gôndolas de supermercados, ou temperada, ou tropical, ela é muito especial, é muito diferente, um gosto, um sabor diferenciado. Conversava com o vosso secretário da Agricultura e meu colega Valmir Suzin. Então, não imagine que eu esteja falando apenas de aves, suínos, bovinos, pesca. Não, eu estou falando da proteína vegetal, eu estou falando da fruta, eu estou falando da flor. E temos aí na região empresas produtoras e empresas exportadoras de flores. Nós vamos crescer. Então, a mensagem que eu passo a todos vocês que me deram a honra de estar falando a todos é dizer muito obrigado. Eu fico extremamente honrado e feliz de ter participado desse encontro tão importante com uma entidade das mais importantes do estado do país. Não sou otimista, eu sou realista. Eu falo isso porque eu vivo, vejo e passei o Brasil, vivi o Brasil e percorrendo o mundo, sinto o que o mundo quer do Brasil. Como é bom ouvir este Brasil que parece que passa ao longo, né, dos noticiários, passa ao longo do nosso dia a dia, quando se vê um Francisco Turra, né, realmente sendo realista, né, ou seja, este mundo o Brasil tem mostrado ao mundo, né, o que é o Brasil, e se vê muitas incompreensões, ou seja, por trás de muitas críticas, o que se nota é uma vantagem econômica, né? Ou seja, a gente não pode ser inocente, né? Existe uma guerra de tarifas, mas existe uma guerra econômica. E esta guerra econômica, às vezes, surge, como eu falei no meu pronunciamento inicial, com o meio ambiente. Ou seja, por que ele é usado? Então, como você não pode usar, às vezes, um bloqueio econômico, você usa o meio ambiente, você pode usar, como eu falei há pouco, não tarifárias, né? Eu acho que isso, o nosso Francisco Turra, nosso ministro, já tem muita experiência sobre isso, né? Agora, atrás dessa proteína animal, tem algumas perguntas aqui, puxa vida, mas a gente exporta praticamente o produto in natura. Mas atrás de um grão de soja, atrás de uma proteína de suíno, atrás de uma proteína de frango, Francisco, o que tem, né, essa indústria, né, que não parou? Inclusive nós fomos solicitados por Vossa Excelência durante a pandemia para falar juntamente com o poder público, porque tivemos alguns casos aqui em Caxias, mas que a indústria propriamente de base, ou seja, a fornecedora, o que tem atrás de uma semente de soja? A gente fala que às vezes exporta soja, mas atrás, né, da semente de soja, Francisco, o que tem, né, até para animal estão disponíveis aqui na SIC, que se mostre para esse interior, para essa gurizada, este Brasil, que não é o Brasil que às vezes a gente vê na imprensa, no nosso dia a dia. E uma coisa muito importante, quem dita as normas nesse momento, que é a Europa, né? O senhor falou que eles têm só 0,3% das florestas, do meio ambiente conservado. Nós temos ainda 63%.
E há de convir também que na nossa região hoje está muito mais preservado que há 30, 40 anos atrás, porque há 30, 40 anos atrás o senhor concorda que nesses morros a gente plantava até arroz e trigo, né, seu Turra? Exatamente. Então, Presidente, atrás de uma semente de soja, até para dar um estímulo, né, existe uma indústria de alta tecnologia. Bom, sem dúvida nenhuma, presidente, nós pregamos sempre que o Brasil terá um caminho enorme agregando valor aos produtos. Não temos absolutamente nada, por exemplo, com a exportação de soja, de milho, de trigo, de nada. Nós somos a favor de que o Brasil seja exportador. Mas agregando valor é muito importante. Eu quero dar um exemplo para todos que nos acompanham, presidente, do seguinte. Nós fizemos uma conta, se nós tivéssemos exportado soja e milho que usamos para a exportação que fizemos o ano passado, que rendeu 8 bilhões e meio de dólares, se nós tivéssemos deixado de produzir para exportar aves e suínos e exportado soja e milho, a gente teria conseguido 2 bilhões de dólares. E assim nós conseguimos 8, os empregos, os impostos e tudo. Atrás do grão de soja está a genética, a tecnologia, sem dúvida. Agregamos valor. Mas a agregação, transformar isso em proteína animal e mais adiante a gente agregar valor ao invés de exportar cortes e frango in natura, aí é uma riqueza imensa. Porque, observe, quando esses países asiáticos, por que nós estamos destacando que eles são um alvo do nosso destino? Porque eles compram muito produto com mais valor agregado. Eles já têm mão de obra suficiente para outros tipos de indústria. É fábrica de brinquedos, robô, de tudo. Mas em relação a alimentos, eles não têm expertise e tecnologia. Quem tem seria a Europa, que importa para transformar, é o caso da Alemanha, e Holanda, que são os maiores exportadores do mundo de alimentos, sem ser os maiores produtores. Estados Unidos e Brasil são os maiores produtores, mas eles são transformadores. Então, o futuro do Brasil é agregar valor, é deixar que atrás tenha uma agroindústria funcionando. Isso é agroindústria de tudo, de tudo. Não estou falando só da proteína animal, mas de tudo. Dá para tirar da cana-de-açúcar 60 subprodutos, 60, desde medicamento, cosmético, tudo. Aí é que está o valor, aí é que está a riqueza. Há de convir também que nos últimos anos a Embrapa tem feito um papel fundamental, né? Onde não se produzia uva, hoje se produz uva, inclusive 2 safras por ano. Mas aqui nós temos uma pergunta, o nosso diretor de agronegócio da SIC, o André Gasperin, como os atuais políticas públicas do agro brasileiro pensam o futuro dos produtores do agro na geração de renda e emprego nas economias locais, afinal de contas se fala muito hoje em economia local, né, Turra? E na geração de diferenciais, ou geração de valor ao agronegócio, e não somente em commodities. Bom, o senhor já acabou de quase mencionar isso. Mas como é que o senhor acha que essa economia global, nesse momento também nós estamos com um apoio fundamental, né? Eu acho que o Sicredi aqui na nossa região faz um papel, inclusive, da permanência do agricultor, né? E se vê nessa pandemia também, não sei se o senhor tem notado no mundo ou no Brasil, de pessoas que estudaram na cidade, mas por causa da crise estão retornando para a agricultura. É o exemplo de Bento Gonçalves, é a primeira geração de filhos de agricultores que estudam nos grandes centros e permanecem na agricultura. Como gerar valor para essas pequenas propriedades? E o senhor sabe, né, que a nossa região foi a melhor reforma agrária que o mundo teve, né, que é a nossa região de pequenas propriedades. Francisco. Presidente Gasparin, olha, há um detalhe muito importante. Eu tive a sorte de, quando fui ministro da Agricultura, criar o PRONAF, exatamente olhando a minha vida, a minha história. Atrás de mim está a casa dos meus pais. Há um quadro que eu estou efetivamente, e até a bem da verdade, mostrando agora, que era a casa dos meus pais aí no interior. E eles não tinham a sorte que tem hoje um pequeno produtor, de com poucos hectares ter um grande aviário e ser um empresário. Então, avicultura, suinocultura, leite, floricultura, fruticultura, hortigrancheiros, enfim, como um todo, são atividades essenciais
que podem servir para fazer um pequeno produtor ou um pequeno proprietário, um empresário rural. E nós moramos numa região que tem elevada renda, que tem elevado nível de vida. Você pode ver o IDH nosso é diferenciado exatamente por isso, porque a gente encontrou um caminho para valorizar a pequena propriedade. Imagine você, se nós não tivéssemos as atividades que eu mencionei, que nosso produtor aí de Bento, de Marau, de Farroupilha, etc., tivesse que plantar soja e concorrer com Mato Grosso com qualquer área mais plana, maior, etc. Seria impossível, seria para morrer. Então, hoje, essas entidades todas, desde banco, desde a Embrapa, desde a Emater, fazem muito para ensinar, para orientar, para que a gente agregue valor. A região da uva e do vinho vai ser mais rica ainda, agregando valor. A gente vê rotas turísticas, o emblema da regionalização, o produto prêmio. Isso tem valor diferenciado em qualquer lugar do mundo. A gente pensa assim, não, uma fábrica mais de queijo. Mas olha lá a grana padano do Randão aí em Vacaria. Certamente a produção deve estar vendida por anos. É alguma coisa diferente. Emília-Romana tem 70 fábricas em 50 quilômetros de rota. E a gente vê que todos os queijos têm um direcionamento, um selo diferencial, alguma coisa que é realmente o novo. Então é essa a pregação que eu faço. E é esse o crescimento que a gente vai ver daqui para frente, até da nossa região, em se falando do agronegócio. Eu tenho, como presidente da SIC, tenho batido o tambor em parar de vender preço tal e vender valor, né? Nós temos muitos produtos aqui na nossa região, ainda que são embalados em frascos reutilizáveis. Exemplo, o nosso mel. O dia que nós começarmos a vender nosso mel com atestado de origem, né, o que aconteceu hoje com o Bento Gonçalves, com o nosso vinho, e quando a gente viaja o mundo, a gente quer comprar algo local, mas com valor, né? Ou seja, explicando até mesmo como é que são feitos os produtos. E eu tenho uma pergunta exatamente de uma pessoa que não quis se identificar: como o nosso país pode alavancar ainda mais o seu crescimento e ser reconhecido por ter uma cadeia que movimenta mais ainda a nossa economia? Então, também podia colocar entre parênteses, né? Será que o Brasil é mais reconhecido lá fora ou aqui dentro, no país? Eu diria o seguinte, eu acho que até dá para começar pelo final. O Brasil é o primeiro a falar mal do Brasil. Essa é a verdade. Nós temos que ter, assim, por isso que eu valorizo muito os veículos de comunicação, da boa comunicação. Não dá para a gente deixar de ser transparente em nada. Mas acho que é um crime você chegar, como aconteceu na Operação Carne Fraca, e por uma desinformação retirar numa semana 70 mercados do Brasil. Construído isso tudo durante anos a fio. Então, eu acho que nós temos que ajudar a criar uma boa imagem do país. Por exemplo, nós fazemos muitas conferências no período normal, lá fora, nos congressos, nos eventos, Cial Paris, a Nuga, dizendo que é o Brasil da sustentabilidade, mostrando que nós não estamos destruindo a floresta amazônica e nem queremos e nem devemos, mostrando que nós cuidamos da água, que cuidamos das pessoas, mostramos que o país é um país diferente. Há países e há regiões no mundo onde essas barreiras elas são complicadas. Infelizmente, uma região, eu tenho dupla cidadania, sou cidadão italiano. A Europa é difícil. Eu disse para eles que eles só estão perdendo oportunidades com o Brasil. Se eles valorizassem mais o Brasil, eles poderiam fazer parcerias, porque eles têm muita expertise, mas eles não têm o que nós temos. Terra, água, solo, custo, competitividade, não tem para nada, para nada. Eles têm expertise para fazer melhor, muitos mais produtos. Então, essa pergunta, a resposta é essa. Cada um tem que fazer sua parte onde está. É o que você faz aí, presidente, divulgando, dizendo, nós temos que ter coragem de defender o Brasil e os produtos do Brasil. Nós temos que ter coragem de vender o vinho brasileiro, a fruta brasileira, o produto brasileiro. Ele é efetivamente melhor.
O Sérgio Barbosa, diretor da RAR lá de Vacaria, ele manda um abraço. Ele disse que está quase tudo vendido, mas tem ainda disponível algum queijo se precisar. Mas assim, que é um exemplo também, porque a partir do momento da instalação de uma empresa de primeiro mundo numa cidade de Vacaria, ela irradia ao seu redor, né, o conhecimento, e automaticamente as pessoas que lá trabalham ou não trabalham mais, elas acabam levando esse conhecimento para casa. O que aconteceu em Caxias do Sul com a indústria metal-mecânica, ou seja, o conhecimento você não represa, você pode perder inclusive o emprego, mas o conhecimento fica disponível aqui. A Zilinda Ambrós também, que é a nossa diretora da SIC, ela pergunta: o Brasil vende o trigo, eu não saberia, muitas vezes mais do que o previsto para fora, e depois tem que importar. Como é que o senhor vê isso? Para ajudar nessa pergunta, esse mercado, o senhor vê esse mercado internacional se abrindo mais após pandemia ou se fechando mais? Trancamos novamente a nossa internet, mas que banho, né, de Brasil, né, como ouvindo o Francisco Turra nesse momento, como é bom, como é motivante, né, ouvir pessoas. É por isso que as pessoas que lhe conhecem, e aí eu dou exemplo do Bump, ex-presidente da SIC de Farroupilha, o seu filho também, que hoje é deputado, os meios da Câmara dos Comércios de Caxias do Sul, e eu agradeço ao Francisco Turra por este banho de otimismo para o nosso Brasil, para o nosso Rio Grande e para a nossa Caxias. Até a próxima segunda-feira.